Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha nossa. Bom, pelo que eu vi, o povo adorou a minha nova aquisição, a minha lousa incrível e maravilhosa. De fato, né, gente? É um diferencial. Além disso, além da lousa incrível e maravilhosa, nós temos os mapas. Olha, eu gostei tanto de fazer mapa, gente, de mostrar meu dom para vocês, que até fiz novos. Bom, então, parando de besteira, vocês lembram que semana passada a gente iniciou o Oriente Médio. Essa semana a gente vai falar especificamente sobre um país que é tiro, porrada e bomba, tá? Que desde a sua criação e até mesmo antes da sua criação, a gente já tinha ali muito conflito relacionado com esse povo. Então, vamos ver um pouquinho as questões relacionadas com a criação do Estado de Israel, tá? Gente, o Estado de Israel ele foi criado pós Segunda Guerra Mundial, principalmente porque pós Segunda Guerra Mundial a gente teve a revelação daqueles horrores do Holocausto, né? Ficou conhecido o que os nazistas tinham feito com os judeus nos campos de concentração. Então, para além da exploração física dessas pessoas, a tortura e depois a matança mesmo, livre e indiscriminada, depois disso fica mais evidente que se precisa criar um Estado específico que era só para os judeus. Porém, essa não é uma ideia nova, tá? Quer dizer, ela não foi uma ideia criada em 45 pós-Segunda Guerra. Na realidade, gente, a ideia de você criar um Estado só para os judeus é uma ideia relativamente antiga e que vai criar força, que vai realmente criar corpo com esse movimento aqui, ó, de ainda 1897, que é chamado de movimento sionista. Por que movimento sionista? Gente, lembra a Bíblia? Tá? Quem é aí mais religioso, provavelmente quase todos vocês são mais religiosos do que eu, tá? Na Bíblia está escrito que o Moisés, lembra do Moisés? Que estava lá no Egito, o povo dos hebreus estavam lá feitos de escravos lá no Egito, e aí o Moisés vai e salva o povo de Deus do faraó, e aí tem toda aquela coisa das pragas do Egito. Detalhe, gente, eu não sei se a gente não está passando por essas pragas não, né? Vocês viram que a gente passou por nuvem de gafanhoto, por nuvem de poeira, do coronavírus, claro, né? Aquela bomba lá no Líbano, enfim, o negócio tá feio em 2020. Mas depois que o Moisés liberta o seu povo, lembra, gente, que ainda antes de chegar na Terra Prometida, que seria mais ou menos por aqui, ele sobe no monte, que é o Monte Sinai. E o Monte Sinai fica mais ou menos por aqui, ó, nessa região aqui, tá? Numa península que a gente chama de Península do Sinai, que pertence ao Egito hoje, atualmente pertence ao Egito. Então, por isso que Monte Sinai, né, onde Moisés subiu para dar os 10 mandamentos, então daí vem o nome movimento sionista, tá? Que é você ter a Terra Prometida, né, esse movimento que propõe exatamente isso, a volta para a Terra Prometida para os judeus ou os hebreus, naquele caso da Bíblia, tá bom? Gente, esse movimento sionista, ele começa de maneira muito intensa, principalmente no início do século XX, ele vai querer tomando corpo, tá? E ele inclusive faz com que alguns judeus de fato se mudassem para aquela região. Vamos entender um pouquinho, gente, que os judeus, desde mais ou menos de 70 depois de Cristo, tá? Do ano 70 depois de Cristo, eles começam um movimento que a gente chama de diáspora. O que são as diásporas? Vocês lembram disso em história? Diáspora é quando você tem, digamos que o espalhamento, entre aspas, de uma população. No caso dos judeus, eles foram muito perseguidos, principalmente depois que você começa o cristianismo tomando conta de alguns lugares. Eles se espalham por vários lugares do mundo, mais especificamente na Europa por um bom período, depois eles vão também para a América do Sul, para a América do Norte, Estados Unidos, muito, né? Tem bastante judeu lá nos Estados Unidos. E aí esse movimento, gente, ele previa que essas pessoas que estavam espalhadas pelo mundo inteiro pudessem retornar a essa região que seria hoje a Palestina, né? Essa região que a gente chama de região da Palestina. Muito bem, gente, esse movimento faz então com que lá no início do século XX, vários judeus migrem de fato, até 1930, 1920, a gente vai ter vários judeus que são inspirados pelo movimento e acabam migrando lá para essa região da Palestina. Os judeus, gente, eles sempre sofreram preconceito, tá bom? Então não é o nazismo que inicia esse preconceito que a gente vai chamar de antissemitismo. O antissemitismo é um sentimento que já fazia parte lá da Europa desde, na verdade, da Idade Média, tá? E tem vários fatores, claro que o fator religioso é muito importante nisso, tá? Se a gente pensar na Idade Média lá na Europa, a questão do catolicismo, né, que até por um tempo foi predominante lá no território europeu, você vai ter então muito fortemente essa questão, essa disseminação de que os culpados pela morte de Jesus Cristo teria sido os judeus. Depois disso, cria-se outras
esse senso comum, né? Essa coisa que a gente acha que é verdade, mas a gente não sabe de onde vem. Quando aparecem certas doenças, quando aparecem certas pragas, a peste negra, por exemplo, muito foi atribuído aos judeus, e os judeus eles moravam sempre em áreas periféricas, porque eles eram discriminados desde essa época, não porque eles eram necessariamente pobres, tá? Como eu falei na semana passada, na verdade o judeu ele era uma pessoa que sempre soube ganhar dinheiro, então você tinha judeus que tinham muito dinheiro, não todos, mas você tinha isso, então esse antissemitismo ele era muito comum. E até nesse início do século XX, praticamente junto com esse movimento sionista, cria também, gente, uma falsa ideia de que os judeus eles teriam toda uma conspiração internacional para dominar o mundo, para dominar as grandes corporações. Inclusive, tem muito claro, assim, se você pega depois o nazismo, ele se apropria dessa ideia e usa mais fortemente. Tem textos falando sobre isso, tá? Pessoas escreveram textos afirmando claramente de que sim, os judeus eles faziam parte de uma grande conspiração internacional para dominar o mundo inteiro. Então, olha só que coisa, tá? Então não é só de hoje a conspiração, que essas conspirações mundiais não, naquele tempo já tinha. Gente, quando surge o nazismo, lá em 1930 também, lembre-se, gente, que o nazismo está associado com várias coisas, tá? Essa ideia nazi-fascista, não é o Hitler ele não é o único culpado, ele só vai dar voz a uma população que tinha perdido a Primeira Guerra, que tinha pago lá pelo Tratado de Versalhes. Depois a gente tem a crise de 29, e aí o país, a Alemanha, já estava pobre, ficou pior ainda, né, depois da crise de 29. E aí você, com a população sempre em crise, é uma tendência sempre, gente, dar voz principalmente pessoas que falam muito sobre ódio, não sei se vocês conseguem fazer relação, tá? Então é muito comum quando você tem períodos de muita crise, principalmente econômica, muita pobreza, é comum você ter o surgimento desses salvadores e que tem sempre na sua fala carregado esse ódio em relação a algumas coisas. No caso do nazismo é específico em relação aos judeus. Não só aos judeus, eu sempre falo, né? Vocês sabem que o nazismo era em relação a quase tudo que não era germânico ou eslavo, que o eslavo para eles, tudo bem, podia ser também, não podia ser todo o resto, tá? Negro, deficiente físico, judeu, homossexual, ciganos, comunistas também entravam aqui nesse balaio, tá? Gente, ó, isso aqui, então, é para vocês entenderem esse contexto histórico de como os judeus eles vão sendo cada vez mais perseguidos, de onde vai surgindo essa raiva, de onde vai surgindo a ideia deles retornarem lá para a Palestina. E aí vamos juntar isso a alguns outros ingredientes para a gente entender por que a criação do Estado de Israel gera tanta raiva, principalmente nos árabes. Vamos lá, olha. No mesmo tempo, mais ou menos aí também no início do século XX, vai surgir, gente, essa irmandade muçulmana. Essa irmandade muçulmana, eu não vou dizer que é uma seita, não é exatamente uma seita, digamos que são alguns radicais ali da religião islâmica. E nesse caso, eles têm aquela ideia que a gente viu na semana passada, da criação de uma grande Arábia, tá? De um grande país ali que fosse representasse o Oriente Médio. Então você não ia ter aqueles paizinhos pequenininhos, você ia ter a grande Arábia. Essa grande Arábia, gente, ela era um movimento um pouco mais radical e era também contrário a tudo que não era islâmico. Então tudo que não é islâmico era mal visto por essa irmandade muçulmana. Junta-se a esse pan-islamismo, então esse crescimento muito grande do islamismo e essa necessidade ou essa vontade de alguns de criar um país que fosse representando todo o Oriente Médio islâmico, tá? Era um país religioso islâmico, o que eles queriam criar era essa coisa islâmica. E ao mesmo tempo, ó, você tem então esse movimento da Irmandade, essa coisa dos próprios árabes, ou o pessoal que morava ali naquela região, com um sentimento islâmico muito forte, né? A religião islâmica crescendo de maneira muito forte. Ao mesmo tempo, você tem vários judeus migrando ali de volta para a Palestina. E detalhe, muitos desses judeus que migravam de volta para a Palestina eram radicais sionistas. O que significa isso? Significa que eles eram, se tem um extremismo ali para o Islã, também tem o extremismo para os judeus, tá? Então você tinha judeus que também eram muito extremistas. Começam a migrar de volta lá para o Oriente Médio. E aí pronto, gente, tá feita a merda, tá? Tá feito ali o balaio de gás, tá pronto para você ter, você tá ali com a gasolina na mão, você tá com o fósforo, é só jogar. Você tinha dois grupos diferentes, tá? Então, os árabes de um lado, com essa necessidade de criar uma coisa islâmica, e apenas islâmica, e você tinha esses radicais judeus migrando cada vez com maior número para a região da Palestina.
Quando termina a Segunda Guerra Mundial, todo mundo fica sabendo o que aconteceu na Alemanha. Todo mundo fica sabendo do Holocausto, todo mundo fica sabendo praticamente mais de 6 milhões de judeus foram exterminados nesses campos de concentração. E a gente já falou sobre as formas como isso foi feito, né? De maneira extremamente cruel como isso foi feito. Por uma grande pressão internacional, a pressão do próprio movimento sionista, a pressão de vários grandes membros internacionais, grandes empresários internacionais, a ONU, gente, ela vai criar, então, em 1947, o Estado de Israel, tá bom? Então, é um país, gente, pensa que é um país novo, tá? Em 1947, o Brasil, lá em 50, estava começando num processo de industrialização, aqui Israel estava sendo criado em 1947, tá? Então, só para vocês terem ali uma noção de tempo, de como é um país absolutamente novo, é um país bem recente, novinho ali, acabou de nascer, tá? Quando a ONU cria Israel, gente, a ONU deixa bem claro que aquela região da Palestina ia ser dividida para 2 grupos. Você ia ter um grupo que era dos judeus, ó, que tá aqui em laranjinha, então eles iam dominar uma certa região, tá? Acho que aqui fica melhor para vocês observarem, ó, de 47 a 48. Você vai ter, então, essa área em laranja pertencente aos judeus, então quem iria comandar essa área seriam os judeus. E o que está aqui em verdinho, gente, pertenceria aos árabes. Lembrando que essa área não era uma área desocupada. Essa área, gente, ela pertencia mesmo à Inglaterra, tá? Lembra daquele plano Sykes-Picot que a gente viu na semana passada? Que aí você tinha regiões ou era da Inglaterra ou era da França. Essa região aqui pertencia à Inglaterra. Você tinha então palestinos, e palestino, gente, não é árabe, tá? Palestino é um outro grupo de pessoas, eles não são a mesma coisa que árabes, é como se fosse uma outra etnia. E os palestinos, a grande maioria, é sim islâmico, porque vejam, você pode ter etnias diferentes e essa etnia ela pode ter religiões diferentes também, para complicar mais, né? Porque complicar pouco é bobagem, então vamos complicar um pouquinho mais, tá bom? Os palestinos de maioria islâmica, ok? Moravam então nessa região, só que não eram os palestinos que comandavam, eram os árabes. Olha que coisa! Aí essas partes, elas ficavam sob o comando, principalmente... Gente, eu coloquei esse trans aqui porque é Transjordânia, tá? Ainda não era Jordânia, era Transjordânia. Você tinha o Egito, você tinha a Síria, então o Líbano aqui em cima. Então pedaços ali do que hoje era a Palestina estavam sob o comando da Inglaterra, mas esses países é que dominavam essa área. Tudo bem? Gente, acontece que a partir do momento que se cria o Estado de Israel, os países árabes não aceitam, tá? Claro que os palestinos também não, mas principalmente os árabes, eles não aceitam essa divisão, eles não aceitam você dar um mandato para ou criar um país para os judeus especificamente, por conta desse ódio que já estava aparecendo. Vamos lembrar que para complicar um pouquinho mais, para deixar o negócio ainda mais embaçado, a gente tinha a Guerra Fria, que nós vamos dizer que foi um fator determinante em alguns aspectos, em várias coisas que aconteceram no Oriente Médio. A Guerra Fria se faz muito presente. Os árabes, lá em 47, 48, não aceitam, e aí, gente, Israel é obrigado, ele já é país Israel, né? Ele é obrigado a fazer uma guerra da independência. Gente, vai ser a primeira vez que nós temos, a primeira guerra que Israel vai participar, tá? Vamos pensar o seguinte, o país estava acabando de ser criado. Como que ele consegue participar de uma guerra? Gente, guerra significa que você tem que gastar com arma, com soldado, com tanque, tá com um monte de coisa. Como que um país recém-criado tem dinheiro? Ele tem dinheiro por 2 motivos. Primeiro, como eu disse para vocês, a gente vai ter muitos empresários judeus riquíssimos, muitos migram para essa região. E para além disso, gente, ele vai se aliar com outro paizinho. Praticamente na mesma hora que se forma o Estado de Israel, Israel, gente, faz aliança direta com Estados Unidos. E os Estados Unidos, gente, vai ser o grande aliado de Israel, ou Israel é o grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Inclusive, vamos sempre lembrar, gente, que os Estados Unidos não dá ponto sem nó, tá? Quando ele começa a apoiar a criação do Estado de Israel, gente, não é à toa. Vamos lembrar que o Oriente Médio tem petróleo, tá, gente? E mesmo que essa região não tenha uma gota de petróleo, porque aqui não tem petróleo, mas mesmo assim é uma coisa que você tem aqui perto a possibilidade de pegar petróleo, de controlar outras regiões. Gente, os Estados Unidos viu ali a fome com a vontade de comer, tá? Então ele uniu as duas coisas e falou, não, eu vou apoiar a criação do Estado de Israel, e foi isso que ele fez. Então Israel, em 48, começa a sua primeira guerra, e ele começa a primeira guerra, gente, não contra um país, mas contra uma liga árabe, uma liga de países árabes,
Quem são esses países? Praticamente todos os vizinhos. Então você vai ter Síria, o Líbano, a Transjordânia, o Egito e para deixar um pouquinho mais complicado o Iraque, que não tinha nada que fazer aqui, o Iraque veio também participar da Liga Árabe. E acontece o quê? Nada, porque Israel vence, tá? Israel vence a guerra, tem muitas baixas, sim, vai ser uma guerra difícil de ser traçada, mas ainda assim ele consegue vencer a guerra. E aí, gente, a gente vai perceber que Israel é difícil, é complicado da gente defender Israel, porque toda vez que Israel vence os conflitos, ele anexa territórios. Eu já falei para vocês o que é anexa territórios. Anexar territórios é uma palavra bonitinha para roubo, tá? Eles simplesmente foram lá e pegaram territórios que pertenciam a outros países. Então essa grande área aqui, ó, que pertencia aos árabes, deixa de pertencer aos árabes. E aí vejam, ó, essa parte aqui e uma parte dessa passa então a fazer parte de Israel. Então, pós a Guerra da Independência, Israel vai lá e pega grandes regiões, grandes assim, porque é país pequeno, mas áreas que pertenciam aos árabes. Com exceção dessa grande área aqui, que continua fazendo parte da... Aqui a gente já tem Jordânia e não mais Transjordânia. Gente, em 1967 nós vamos ter um novo conflito. Esse conflito vai ser chamado de Guerra dos 6 Dias, porque foi exatamente esse o tempo que ele durou. E nesse caso aqui, quem vai atacar primeiro foram os israelenses. Segundo eles, Israel, gente, tem tipo polícia, assim como a CIA, sabe? Tipo FBI, tipo a CIA, agências de espionagem. Então, segundo eles já tinham descoberto que outro grupo de países da Liga Árabe, de novo, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, agora o Iraque fica de fora, que esse grupo de países iria atacá-los novamente. Então, como uma forma de defesa, o que eles fazem? Atacam primeiro, tá? Então, olha que beleza. Então, você está sendo atacado, mas aí, não, eu acho que eles vão me atacar, então eu vou atacar primeiro. Eles atacam, a guerra é super rápida, dura 6 dias. E aí, gente, vejo que a partir desse momento a gente passa para esse mapa, ó, eles começam a dominar novas regiões, eles passam a ocupar novas regiões, tá? Então isso é uma coisa que o Israel sempre vai fazer, assim, a partir do momento que ele vence os conflitos, ele anexa novas áreas. Essa região aqui, inclusive, ó, que fazia parte da Jordânia, passa a fazer parte também dos territórios de Israel, junto com aqui, com a Península do Sinai, junto com aqui as colinas de Golã, que pertencia à Síria. E aqui, gente, a gente vai ter dois problemas que começam a surgir, tá? Que são os palestinos. Os palestinos até então, ó, até 48, eles estavam meio que espalhados em vários lugares. Os judeus ou os israelenses expulsam eles. E aí obriga eles a viver apenas em algumas regiões. A maior parte dos palestinos acabam indo morar aqui nesse cantinho, que depois vai ser chamado de faixa de Gaza, e a gente vai ter muitos indo morar aqui, tá? Nessa região. Só que mesmo assim, gente, como eles são expulsos, muitos deles acabam virando refugiados, e muitos deles acabam migrando para a Jordânia, para a Síria, para o Líbano, tá? E eles se tornam, eles transformam então em refugiados e ficam assim por muito tempo. Eles acabam se transformando numa espécie de problema para a área, né? Porque você tem praticamente o que são os sírios hoje. Quer dizer, o que você é um monte de gente que de repente chega no seu território, você já tem um país que não é lá tão rico, e aí você tem que dar ajuda para esse grupo de refugiados. Então, de fato, é uma situação muito complicada. Gente, os palestinos, eles fogem, porém, nessa fuga, ou um pouquinho depois da fuga, eles criam a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. E, posteriormente, nós vamos ter o surgimento de um outro grupo, que eu não escrevi aqui, mas é o Hamas. O Hamas, gente, a diferença entre a OLP e o Hamas é que o Hamas, ele se denomina mesmo terrorista, tá? Então é uma organização política, mas que também faz ataques terroristas caso seja necessário. Então essas duas organizações, elas surgem, a OLP e o Hamas, então de forma um pouco mais forte, e a gente vai ter como grande líder desses movimentos o Yasser Arafat. O Yasser Arafat, ele vai ser um carinha de barbinha, assim, lógico, né? Todo mundo no Oriente Médio quase tem barba. Aliás, quem não tem barba, os meninos sem barba aí lá no Oriente Médio, ia ser zoado, tá? Porque lá, homem de verdade tem que ter barba. Então, o Yasser Arafat, ele é líder dessa organização praticamente até sua morte, que eu não lembro quando foi. Gente, o último conflito que Israel vai participar vai ser em 1973,
num conflito chamado Guerra de Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom Kippur, gente, era um feriado, é ainda, né? Um feriado religioso judaico. É um feriado em que os judeus eles ficam um tempo jejuando, durante o dia eles não podem comer nada, durante a noite eles podem comer, mas só algumas coisas específicas. Então eles fazem todo um negócio assim. E aí essa Liga Árabe, que já estava muito reduzida, tá, gente? A Liga Árabe agora era só 3 países, Egito, Síria e Jordânia. Essa Liga Árabe, então, ela resolve fazer esse ataque, mais um ataque, pelo amor de Deus, isso é muita burrice, né? Resolve fazer mais um ataque durante o feriado religioso, porque na cabeça deles o quê? Como os judeus estavam jejuando, como eles estavam, né, quietinhos lá em casa, então seria muito mais fácil de atacar eles. E de fato, as primeiras batalhas, quem venceu foram os árabes. Só que depois, gente, não adiantou nada, Israel foi lá, conseguiu vencer de novo, tá? E aí pegou um pouquinho mais de território, e aí passa a ser ocupada uma área ainda maior do Egito, uma parte maior que é a Cisjordânia, aí vai acabar sendo anexada, tá bom? Aqui, depois que os árabes perdem, gente, finalmente, ó, desde 48, só em 73, os árabes vão perceber o quê? Que não dá para lutar contra Israel, tá? Israel realmente é uma força gigantesca, o exército de Israel realmente é um dos maiores e mais de elite que a gente tem no mundo, então não dava para vencer. Aí eles têm uma ideia brilhante, que surte um efeito que vai ser muito mais eficiente, que é atacar o mundo economicamente. Tá claro que de outra maneira não seria. Gente, eles vão criar a OPEP. Você já deve ter ouvido falar da OPEP. OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Então eles percebem o seguinte, olha, Israel não tem petróleo, mas todos nós temos. O Egito não tem, não. Mas se eu pegar, por exemplo, a Síria tem um pouco, a Jordânia tem um pouco, o Iraque tem bastante, o Irã tem bastante, praticamente todos eles ali no Oriente Médio, tirando Israel, tem muito petróleo. Então o que eles pensaram? Gente, se a gente tem a maior riqueza do planeta, que é o que move praticamente o mundo, é o petróleo, cara, vamos pegar esse petróleo e colocar o preço dele lá em cima. E aí, ó, 73, a gente tem logo depois da Guerra de Yom Kippur, a gente tem a crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo por conta da criação da OPEP. Pô, foi muito mais inteligente, né? Já que você não consegue lutar ali pessoalmente, então você luta pelo menos economicamente, que dá muito mais certo, tá bom? Gente, atualmente, Israel acabou devolvendo a península do Sinai para o Egito, tá? A península de Golã também ela teve lá alguns acordos, então ela não pertence mais a Israel. O que pertence a Israel ainda vai ser a Cisjordânia, que foi anexada depois da Guerra de Yom Kippur, tá? Essa parte acaba pertencendo, tudo isso na verdade, né? Então passa a ser de território dos judeus, dos israelenses. Só que em algumas regiões você ainda tem, eles permitiram ainda que alguns palestinos morassem, então o palestino ele fica aqui nessa regiãozinha bem pequenininha, que é chamada de faixa de Gaza, e aí você tem essa área um pouquinho maior, que é a Cisjordânia, tá? Então nos dois territórios você tem o controle entre aspas dos palestinos. Por que entre aspas? Principalmente na Cisjordânia, gente, os israelenses eles não se dão por vencidos, tipo assim, eles querem tudo, sabe? Eles não querem só um pedaço, eles querem tudo. E aí eles criaram vários pequenos acampamentos, pequenas fazendas aqui, com essa ideia mesmo de dominação, tá? Para você pegar e colocar cada vez mais israelense ali dentro, e aí quem sabe, o que é, meu, imagina que perigo, você tá ali do lado de vizinhos que te odeiam, tá? É um monte de gente que te odeia, tá bom? Não é um ódiozinho qualquer, não. E mesmo assim, eles querem ficar aqui. É complicado, gente, defender Israel, tá? Principalmente depois de 2000, eu coloquei aqui 1988, mas principalmente depois de 2000, gente, Israel ele vai fazer com que a ação deles em relação principalmente aos palestinos fique cada vez mais recrudescida, ou seja, fique cada vez mais dura. Antes de eu falar sobre isso, já estava esquecendo, em 1987 a gente vai ter, gente, uma reação dos palestinos, porque ó, tudo isso que eu falei para vocês não tem a participação dos palestinos. Por que não? Porque palestino é pobre, porque palestino não tem armas, porque os palestinos realmente não têm desenvolvimento nenhum para disputar uma guerra. Então, em nenhum desses grandes conflitos eles participaram. Lá em 87, eles tentaram fazer uma coisa para chamar a atenção de todos os órgãos internacionais, da ONG, né? Da ONG não, da ONU, desculpa, ou dos países mais relevantes, e fizeram um negócio chamado de intifada, que era um ataque contra Israel. Só que intifada, gente, significa guerra de paus e pedras. Então, literalmente, eles atacaram Israel. Israel que tem o quê? Arma nuclear, tanque de guerra,
armas superpoderosas, mísseis que alcançam não sei quantos quilômetros. E aí o que os palestinos fizeram? Atacaram Israel com paus e pedras. Claro que não funcionou, tá? Era uma forma mais de chamar atenção do que qualquer outra coisa. E tem algumas imagens assim que é até ridículo. Você tem tanque de guerra de Israel passando e os menininhos assim com o estilingue na mão. Então realmente não era, a ideia deles sabiam, óbvio, que eles sabiam que eles não iam vencer, mas pelo menos era uma forma de chamar atenção. A violência de Israel em relação aos palestinos realmente piorou depois de 2000, como eu falei para vocês. Inclusive, em 2000, gente, foi eleito o Ariel Sharon. Esse realmente não aceitava de forma nenhuma a presença dos palestinos nesse território. A ideia da maioria dos israelenses, gente, ou de alguns israelenses, vou falar todos, é expulsar os palestinos, tá? É isso que eles querem. Eles tentam fazer isso, por exemplo, aqui na faixa de Gaza, eles construíram um muro gigantesco para separar a faixa de Gaza do restante de Israel, tá? Na Cisjordânia também, você tem muitas áreas de controle para que você não tenha a entrada dos palestinos no restante da região. Uma coisa que gera muita disputa, muita falação é Jerusalém, tá, gente? A Jerusalém, inclusive, vai ficar aqui, ó. Tô colocando caneta vermelha em cima de caneta vermelha, né? Dá pra ver bastante. Mas Jerusalém, ó, fica aqui, tá bom? Jerusalém, gente, é mais crítico ainda, porque representa, tem ali marcos muito importantes das 3 religiões monoteístas. E aí, assim que o Trump ele foi eleito, lá em 2016, uma das coisas que ele queria fazer, o que eu acho que até ele fez, foi mudar a embaixada americana para Jerusalém, porque ele acha que Jerusalém tem que pertencer apenas aos israelenses. Então isso já demonstra que você não tem nenhuma boa vontade, nem de Israel e nem dos Estados Unidos, que é o grande aliado de Israel, de aceitar os palestinos. Então a ideia é de fato você exterminar os palestinos. Se você pergunta para alguns israelenses, eles vão dizer assim, olha, mas como é que você quer que a gente goste dos palestinos, sendo que eles nos odeiam tanto, eles querem nos matar o tempo todo. Eu já vi, né, algumas entrevistas, alguns debates dessa população israelense afirmando exatamente isso. Não tem como a gente conviver em paz com um povo que nos odeia. Talvez os palestinos pensem a mesma coisa, vocês concordam? E aí fica realmente uma situação onde a gente não tem paz, tá? A gente não chega a nenhum acordo de paz. Então, gente, é uma situação extremamente complicada, principalmente para os palestinos, que atualmente são tratados de uma forma terrível pelos israelenses. E é interessante, né? Justo os israelenses que sofreram com o Holocausto lá atrás, tratam os palestinos de uma maneira tão cruel, eu diria. Esse ano, 2020, nós tivemos um acordo de Israel, gente. Israel acabou fazendo uma aliança, entre aspas, com os Emirados Árabes, o que significa que ele está fazendo mais amizades, tipo, essa Liga Árabe, esse grupo de países que tem tanta inimizade assim com Israel, os países em si estão diminuindo. Então, o Egito, por exemplo, já tem acordos de paz com Israel, agora você tem os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, que é outro aliado também dos Estados Unidos. Isso significa que você vai ter cada vez, então, um grupo pró-Estados Unidos. Só que ao mesmo tempo que esses países se unem a Israel, fazem acordos com Israel, você tem o contrário, você tem o surgimento de grupos específicos dentro dos países que não aceitam Israel, tá, gente? Então, realmente, essa não aceitação do Estado de Israel é uma coisa que vai gerar muitos conflitos ali dentro do Oriente Médio, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, realmente é um assunto cheio de nhenhenhê, né, cheio de tópicos ali, tá bom? Eu tentei fazer um resumão aí pra vocês, mas acho que fiquei falando demais mesmo assim, espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar, como eu já prometi, mas eu vou cumprir, tá, gente? Eu vou mandar pra vocês um PDF com as explicações, com uma coisinha mais explicada, de repente pra vocês poderem estudar e não ficarem só olhando a videoaula. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, principalmente. Qualquer dúvida, gente, vocês sabem, pode me procurar a qualquer momento, menos domingo, porque domingo é dia do Senhor. E é isso. Boa semana pra vocês, fique com Deus, até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau!